hambúrguer artesanal ficou na moda. Hambúrguer artesanal, hambúrguer artesanal. Principalmente o termo. O termo, É. isso. Mas o que define um hambúrguer artesanal? O que é um hambúrguer artesanal, de fato? Vamos lá. Primeiro, eu acho que hoje eu tô no meio do caminho, tá? Antes de responder, só para situar. Tá. Hoje eu sou muito amandinha do comprar pronto e fazer em casa. O que você vai fazer vai ficar melhor do que comprar pronto? Boa. Primeira coisa. Começamos bem. Tá. Concordo. Então, só para voltar, artesanal é o que faz em casa, na sua visão? Não. Se você acha que tá no Não. meio do caminho? Não, calma. Não, eu tô no meio do caminho, assim, eu não sou 100% artesanal. Tem coisas que eu compro porque é um produto melhor ou igual. Eu vou explicar a diferença o porquê do melhor ou igual, tá? Se for melhor comprar pronto e você não consegue fazer um produto à altura, pra mim, Já foi. Já foi. Tá. Igual. Opa, eu fazendo fica igual. E eu comprando fica igual. De E sabor. e de qualidade mesmo, de matéria-prima. E comprar é mais mais barato. rentável do que fazer. Agora o contrário, que tem muitos processos no Holy que são assim, opa, se faz, fica muito mais barato do que comprar. Ou muito mais gostoso. Ou muito mais gostoso. Tá. Também. E o trabalho que se dá? Então, é Tá porque no mais barato ou mais caro ou não? Eu também. acho que o mais Quanto custa de difícil- matéria-prima, de hora forno, de... Tá. Tá? Eu acho que a conta mais difícil de fazer é exatamente essa. É o quanto, assim, saber se é mais ou menos gostoso. Você vai provar, vai fazer, você mesmo faz, vai chamar umas pessoas para fazer uma degustação e vai descobrir Sim. qual que tá mais gostoso. Sim, pronto. Só que o custo, muita gente olha só o quanto você gasta de matéria-prima para produzir. E é que você tem lá o Tia, a Tatá, os gêniozinhos que Sim. conseguem avaliar, pô, esse processo que você inventou aqui, eu tive que contratar mais 2 pessoas, eu tô tirando o fulano que fazia essa Fih, função. isso aqui você tá viajando. Não dá, é inviável, porque tá custando, na verdade, muito mais Eu caro. tomo umas 2, 3 dessas aí por semana. Não, esquece, você é louco. Ai, caramba. Mas qual que era a pergunta mesmo? O que define um hambúrguer artesanal? Pra mim, o que define um hambúrguer artesanal, vamos voltar na história, quando o Holy se chamava de hambúrguer artesanal, a gente não fazia o próprio pão, a gente não fazia o próprio queijo, a gente não fazia o próprio bacon. A gente foi construindo isso. Vocês assim, compravam da indústria. Pra mim, lá no início, o que definia um hambúrguer, se era artesanal ou não, agora eu vou jogar uma fagulhazinha, sabe, naquela lembrança que ela tava adormecida, vocês vão lembrar disso. O que definia era se a carne era Fresca. industrializada ou se você fazia o próprio hambúrguer, a carne. Era isso que definia. Inclusive, se você tinha que pegar os cortes e moer. Não. Ou você poderia receber ela você fresca. recebia ela fresca, mas o Moída. fato de você usar uma carne fresca, moída, que você mesmo que prensou... E não uma carne que veio Tá. moldada, e não, congelada. exato, e não um Tá. hambúrguer congelado, isso aí era o que definia o hambúrguer artesanal há 10 anos. Era o hambúrguer, o disco. Tá. E, Você lembra um pouquinho disso? Tá com esse sentimento? claro, e eu vou te O hambúrguer dizer... perfeito tá fazendo 14 anos. É isso, então. A gente Eu tem vou essa te memória. dizer que pra mim, o que eu chamo de hambúrguer artesanal, pra mim, eu digo que ainda é isso aí. Porque se eu falar que não é... meu hambúrguer artesanal. E a gente pega, assim, no mercado, uma porrada de gente que se posiciona como hambúrguer artesanal e nem isso faz. Sim. Né? O cara recebe um hambúrguer congelado, industrializado, processado e tal, de várias formas, e chama de hambúrguer artesanal porque ele é bonitinho. Mas pra mim, o que define é isso. A carne abateu, cortou, moeu, resfriou, entregou. Certo. E aí você modelou e pá. Pra mim, ainda acho que é um produto É a essência artesanal. do hambúrguer artesanal. Eu acho que foi ainda onde tá na começou carne. tudo. Foi a fagulhazinha que começou essa história de, opa, se a carne fica tão melhor do que industrializada, vamos começar a ver os outros processos? Tá? Mas pra mim, aí eu tô só falando de quando começou. Pra mim, hoje, o que é ser uma hamburgueria artesanal é não você fazer tudo dentro de casa, mas principalmente você usar produtos, tá?
existe essa mesma discussão no produto orgânico, tá? Se o produto é orgânico ou se o processo é orgânico, tá? Porque não adianta nada você ter um Você usa produto produto orgânico e você orgânico. usa... Conservante. não é conservante. Não, mas você faz um processo que não respeita os padrões. Isso, exato. Você usa água que não respeita Tá. essa ideologia, você usa... Meu Deus, como é o nome Não faz aproveitamento pesticidas? integral dos alimentos. Agrotóxico. Não usa agrotóxico. Então, assim, tem gente que acha que só de não ter agrotóxico é orgânico. Não, tem uma série de outras coisas. Então, para Aham. mim, o artesanal, assim, eu procuro saber dos processos Por exemplo, o picles da Picles Macóis. Macóis. Tá? O Ele é nosso um- pão, que, por exemplo, hoje esse não é aqui- feito dentro de casa, mas é... Esse é um produto que você compra, você encontra ele disponível para Mas comprar. é um produto artesanal. Ele Ele faz é na feito de panelona. forma tá, artesanal. isso. E aí é o que a gente estava conversando com o Marcelo sobre alimentos processados. Tem os ultraprocessados, que tem um monte de coisa que nem comida são no meio. Sim. Mas todo alimento, quase todo alimento que a gente consome, passa por algum processo. Sim. O alface e o tomate que você põe no seu hambúrguer, pelo menos você lava e fatia. Isso já é faz algum dele processo. processado. Sim. Mas ele continua sendo tomate, Certo. mesmo que você lave e Aham. fatie. Aham. Né? O picles, para ele virar... Não existe picles na natureza. Nesse caso aqui, o pepino, você vai Tem que passar por juntar um a determinada processo. temperatura e tal. Exato. Existe um processo, mas é tudo comida. Não tem nada aqui que não seja e é um processo artesanal. Certo. Apesar de acontecer, mesmo que numa escala pequena, dentro de uma indústria. Uhum. Então, Mas é o que eu tô falando, a mesma história do pão, né? O Luciano, meu sócio, ele fala que nós somos uma indústria, tá? É um produto artesanal em escala industrial. porque tem Então, processos, O produto, tudo o produto regulamenta a continua indústria. sem nenhum tipo de conservante. Se tem algum tipo de conservante é natural, não tem forçador, né? Não tem as químicas todas para você forçar a fermentação que mais ele- rápido e tal. Ele fica sujeito até a Oscilação. variações, É isso, né? porque é um Esse produto- o artesanal Então, tem acho que isso, essa característica. com tudo, né? Durante um tempo a gente teve acesso a um bacon no mercado que era um bacon artesanal e que a gente estava conseguindo comprar em quantidades e tal. Chega uma hora, tá? Aí para mim é onde complica toda a história. Chega uma hora que a nossa situação econômica, a situação econômica do nosso país, ela sempre vai abafar o pequeno produtor, tá? Por mil questões, né? A política do nosso país, ela Não favorece. não favorece, ela faz acordos com as grandes indústrias, né? De isenção de impostos e tudo mais. Então, uma hora, esse produtor artesanal ele acaba sendo engolido quando ele incomoda Uhum. a indústria. Ou ele é Tá. muito pequeno e não incomoda, ou ele começa a incomodar e ele é absorvido por essa indústria. É isso. E alguém vai Ou lá e absorvido compra ele. ou detonado. Isso aconteceu com o mercado Alguém das compra para cervejas matar ou para artesanais. incorporar. Você tá falando do FA, por exemplo. Eu não quis falar porque... Não, fala a sério. Seara tá junto É. aqui, mas a gente falou de Casa Padeira, a gente fala de Bread Maker. Enfim. O podcast, ele é Freestyle. freestyle. Então, pra mim, assim, ó, a gente tinha cervejas artesanais, cara, foi um boom no mercado de cervejas artesanais no Brasil. Ótimos produtos, marcas super bacanas, um público emergente. Conceito, começou identidade, cara, tudo. começou a pipocar, você falava, puta, que legal que a gente vai viver isso, porque lá na gringa é uma realidade. Tá? Por quê? Porque o governo ele incentiva tanto o grande quanto o pequeno. Uhum. As cervejas artesanais começaram a ser compradas pelas Pela grandes Ambev, indústrias, principalmente, né? né? E aí a gente começa a ver até cervejas de alma artesanal, mas que se renderam porque, né, no fim de tudo a gente está aqui E para aí a viver de qualidade dinheiro. fica meio plana, né? Fica um treco meio...